Eu acho que o crescimento é uma marca da cidade de São Paulo. Ele já, de certa forma, colocava no caminho da cidade o rodoviarismo como uma opção. Vastas periferias urbanas de São Paulo, elas são a cara da cidade de São Paulo. São Paulo piorou enormemente por causa da prioridade dada ao automóvel. A gente tem a nítida impressão de que o pedestre não é nem bem-vindo, né? Às vezes quarteirões inteiros que você percorre a calçada, tudo que você vê é um muro. Só em torno de 30% dos deslocamentos são feitos de carro. A área que é ocupada por carro, né, no espaço público é 90%. Ou seja, a negação do que é a vida urbana. A maior rede de espaço público que a gente tem na cidade são as ruas, quando a gente atribui significado a um lugar. Você não mora mais a tantos quilômetros de um determinado lugar, você mora a tantos minutos de um determinado lugar. Mano, o acesso à cidade é o direito de ir e vir dignamente, independente da sua condição motor ou social, tá ligado? São Paulo, ele se define por três grandes ausências, né? A primeira ausência é uma ausência de natureza, né? De uma bela natureza. Você pensa no Rio de Janeiro, imediatamente você pensa, pô, a beleza natural, como o Rio é lindo e tudo. São Paulo não tem esse patrimônio natural. A segunda grande ausência de São Paulo é a ausência de uma história. A gente, os cidadãos do século XX e século XXI, nós não herdamos um patrimônio histórico. Então, a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem seu grande crescimento no século XX, ela não herda dos séculos anteriores um grande patrimônio. Mesmo cidades até que não são tão velhas assim, Paris tem 1,5 milhão de habitantes em 1870. Ou seja, Paris entra, os franceses entram no século XX já com um patrimônio de população e de construções históricas extraordinário. Isso não estamos falando de Istambul, nem de Roma, nem de Pequim, que tem um patrimônio milenar. A terceira ausência, que algumas das cidades até recentes herdam e que nós não herdamos, é a herança de um bom planejamento. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem que São Paulo é uma cidade desgovernada, essa cidade um caos, porque é uma cidade sem projeto, sem política pública, sem política para moradia. Que é um caos, né? Não teve nenhum planejamento, né? As cidades cresceram de uma forma completamente desregulada. Essa noção popular do desenvolvimento urbano no Brasil, o que não é verdade. As cidades brasileiras tiveram sucessivos planos, né? Sejam viários, né? Sejam de planos diretores, de regulamentações, de controle de aluguéis, né? Que vão até a época do Império. São Paulo foi constituído por meio de projetos. Então, se São Paulo é visto como um caos hoje, ou visto como uma cidade muito problemática, esse foi o resultado que nós alcançamos com os projetos que nós adotamos. Eu acho que o crescimento é uma marca da cidade de São Paulo. Durante muito tempo a gente achava que o crescimento era um privilégio, né? A cidade que mais cresce no mundo. Os slogans que São Paulo já viveu são todos assim de uma alegria diante do crescimento. Demorou para perceber que o crescimento tem uma carga, não diria negativa, mas uma carga de responsabilidade que deveria acompanhar o crescimento. Temos 5 metrópoles hoje consideradas metrópoles com mais de 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões cada uma. Elas são carentes de infraestrutura urbana, de equipamentos e de condições de vida adequadas. A urbanização dissipada pelo território é uma característica hoje praticamente universal. Ilegal, irregular e precária, mas não ilegítima. Existe uma diferença entre um conceito e outro, né? A palavra periferia, ela nasce com a instalação da indústria automobilística em São Paulo nos anos 50, onde se configura de maneira muito clara um lugar da moradia operária. Porque até aquele momento a gente tinha algo que a gente chamava no máximo de subúrbio. E essa não comunhão entre a moradia e o lugar de trabalho criou, desde a década de 50 e 60, um problema enorme para a cidade.
porque ela trouxe com ela uma figura, né, nova, que foi a figura do operário em movimento contínuo entre um ponto onde ele morava e o ponto onde ele trabalhava. Penalizar a classe operária com esse sistema irracional que se armou entrou na conta do tipo de industrialização selvagem que a gente teve, entrou na conta. Se a gente observar o espaço regional, o espaço periurbano entre regiões metropolitanas, a gente vai ver que o fenômeno da ilegalidade e da favelização, ele está acontecendo nesses espaços também. E ele está acontecendo da mesma maneira que em períodos anteriores ocorreu já mais internamente as regiões metropolitanas pela dificuldade das populações de renda menor, de baixa renda, terem acesso à terra e à moradia. A habitação, a oferta de habitação adequada continua sendo um grave problema brasileiro, eu diria, não só paulista ou paulistano. O enorme contingente de populações urbanas que a gente está vendo no Brasil e no mundo, né, com uma urbanização aceleradíssima e um crescimento populacional muito forte, sobretudo nos países e nas cidades mais pobres, seria o grande desafio daqueles que pensam a cidade nessa era. São Paulo, por exemplo, a gente tem uma área central, que é uma área mais nobre, com infraestrutura, onde se concentra a maior parte dos investimentos, sejam públicos, sejam privados, a maior parte dos investimentos na cidade acontecem nessa área central. Mas ela representa uma pequena parcela das moradias da cidade. Esse centro está rodeado por um mar de periferias, vastas periferias urbanas de São Paulo. Elas são a cara da cidade de São Paulo. Periferias metropolitanas precárias e ilegais, hoje em dia, elas são fundamentais para o funcionamento da cidade. A transformação dessas áreas, a requalificação dessas áreas, elas são tarefa primordial, né? Elas são tarefa primordial porque concentra a maior parte da população metropolitana. A gente tem uma estimativa hoje de que 75% das moradias da cidade de São Paulo estão nessas condições mais precárias, seja porque estão em loteamentos irregulares, seja porque é autoconstrução. O perfil da cidade de São Paulo dominante é esse. Então, a gente tem uma situação de segregação espacial, socioespacial, muito bem definida. Hoje, o emprego, ele não está somente concentrado nas indústrias, a cidade é uma cidade de serviços, né? A metrópole paulista é uma metrópole onde predominam os serviços dispersos pelo conjunto da cidade. Boa relação entre o morador e o emprego é dado pela capacidade que esse morador tem de se deslocar dentro da cidade, né? E esse deslocamento tem que ser múltiplo, né? Não é apenas a ligação centro-periferia, mas é a ligação periferia com inúmeros pontos da área central. Eu acho que muito do que a gente tem hoje em São Paulo, os grandes problemas que a cidade vive, imagine, hoje já quase final da segunda década do século XXI, ele tem que ver com essa dificuldade de produzir essa aproximação entre o trabalho e a moradia. A política pública consistente na história de São Paulo de moradia popular é fazer moradias nos limites do município. Na prática, assim, o mais longe possível. Existe uma linha abstrata administrativa que o prefeito não pode passar desse ponto. Eu estou falando das casas, mas eu também estou falando das ruas que não existiam. Eu estou falando de mobiliário urbano, de toda a questão de coleta de lixo, de transporte público, de escola, posto de saúde, lazer, praças, cultura, né? E não só construir esses equipamentos, né, esses prédios, mas também ter uma programação nesses lugares, né? Não basta eu construir o hospital, tem que ter gente trabalhando lá, né? O custo de construir o hospital perto do custo de ter funcionários nesse hospital para sempre, ele é mínimo. A gente precisa ser inteligente na hora de construir as nossas cidades, porque senão a gente está só custando cada vez mais caro e oferecendo um serviço ruim,
né, oferecendo uma qualidade de vida muito ruim para a população que vai morar nesses lugares. A gente coloca uma pequena elite aqui neste primeiro anel, no coração da cidade. Aí depois tem um segundo anel de uma classe média alta, aí depois um terceiro anel da classe média remediada, aí vem a classe média baixa. E quem não tem recursos está, às vezes, a 40 quilômetros da área central. Tem cidade de Tiradentes, que é um caso que está no limite do município, fica a 36 quilômetros da Praça da Sé. Logo de partida, ela atingiu 300 mil famílias. Assim, são coisas assustadoras. E é uma cidade justamente, o que a gente chama de cidade dormitório. Pessoas vêm de manhã para trabalhar, trabalham na área central, que é onde está o trabalho, bate o cartão, pega o trem de volta lá para sua casinha, perde horas no transporte, onera o sistema, polui a cidade, enfim, é um desastre urbanístico. O conceito de cidade compacta, ele emerge a partir da constatação dessa dissipação no território. Quando a gente fala numa cidade contemporânea mais justa, mais eficiente, fala-se de uma cidade compacta. São Paulo é uma cidade pouco compacta, ela tem baixa densidade, principalmente por conta das vastas periferias. Um movimento que tem se discutido muito para São Paulo do futuro é fazer com que essa população que fica distante dessa área central, né, portanto distante dos melhores serviços e bens que a cidade tem a oferecer, seja atraída e trazida para essa área central, que ainda comporta um adensamento populacional muito grande. Uma coisa não elimina a outra. A situação concreta é que a periferia existe, né, e ela vai continuar existindo e ela tem que ser qualificada e melhorada. Se você oferece habitação no centro, você está fazendo também, em tese, com que as periferias não continuem se estendendo e você utilize uma situação urbana onde a infraestrutura já existe. Já tem água, já tem esgoto, já tem provavelmente escolas, espaços de equipamentos. Restos da São Paulo industrial por boa parte do centro expandido. Basta, de novo, sobrevoar. Hoje em dia, com o drone, né? Peçam aí um drone amigo e deem uma olhada na densidade do Pari, do Brás, da área do gasômetro, do Parque Dom Pedro, do centro, da Moca, Barra Funda, e que até hoje a gente não soube bem como usar. Ou dos bairros tombados aí da elite dos anos 20 e 30, como Pacaembu, como Jardim Europa, Jardim América e afins, que também são muito vazios. E já eram vazios antes dessas casas encalharem aí com placas de aluga-se, vende-se anos a fio. Porque também é difícil hoje em dia você imaginar uma família de até mesmo um marido, mulher e um filho que queiram morar numa casa de 1.000 metros quadrados ou 1.500 metros quadrados. Ou seja, o mundo mudou, mas esses bairros continuam fazendo de conta que estão nos anos 30. E são o espaço público por excelência da cidade, as áreas centrais, né? Tem história, tem um investimento cultural, financeiro muito grande, você constrói metrô, infraestrutura elétrica, uma série de investimentos públicos. Então, aqui é uma riqueza, literalmente, uma riqueza cultural, histórica e econômica também. É preciso olhar para esse estoque residencial de uma outra forma. Naturalmente, a questão do adensamento é a primeira variável, o primeiro assunto que vem em pauta. Mas a gente tem que diferenciar o que é um adensamento construtivo e o que é um adensamento populacional. Adensamento construtivo, você tem muitas construções, mas não necessariamente muitas pessoas, porque você pode ter uma verticalização ou edifícios altos com grandes unidades habitacionais, morando pouca gente. E em casos extremos, né, as favelas no Brasil são um dos lugares mais densos do Brasil, né, apesar da baixa altura, porque as pessoas coabitam o mesmo espaço. Quando se começa a tentar atender a demanda por espaço numa determinada região da cidade, né, e considerando que se está fazendo um bom aproveitamento do terreno e ainda não se consegue atender essa demanda por espaço, só tem mais um lado que a gente consegue trabalhar, né, que é construir para cima. Se eu tenho um terreno, por exemplo, que tem 10 por 10, né, quantas vezes o tamanho desse terreno eu posso construir? Quanto de área construída, né, de tamanho
do meu prédio que eu vou conseguir atingir de acordo com o plano diretor. Então, o plano diretor fala que algumas regiões já estão, por exemplo, muito cheias. Então, essas regiões não podem crescer muito. Então, ele segura o crescimento dessas regiões. Ou algumas regiões têm que ser reservadas para proteção ambiental. Então, nessa região, eu posso construir quase nada. Vou fazer ali uma guaritinha, vou fazer uma casinha para guardar instrumentos, para limpar o terreno, mas eu não posso construir grandes coisas. Em compensação, existem outras áreas da cidade que eu não só posso, como devo, né, construir bastante, porque essas áreas precisam desenvolver mais. Então, eu vou deixar o cara construir 4 vezes o tamanho do terreno. Hoje, com a lei que a gente tem, a gente não poderia ter o Copan, por exemplo. Né? Todos esses prédios que são ícones da cidade, eles não poderiam existir do jeito que eles são. Né? O Terraço Itália, eles não poderiam existir. Como um prédio num terreno tão exíguo, um terreno estranho, né, ali ondulado, onde havia vilas, ali na Avenida Ipiranga, você conseguiu colocar mais de 1.100 apartamentos. Nos faz pensar como a cidade poderia ter crescido de forma mais densa e permitido que muito mais gente morasse onde estão os empregos e onde está o transporte público. Naquele mesmo terreno, moravam no máximo 50 pessoas até o início dos anos 50. E hoje, no cálculo mais modesto, moram ali 2.500, 3.000 pessoas. Perto de tudo. Gente que não precisa pegar um carro para fazer compras, para ir para o emprego, para ir visitar os amigos, para almoçar ou para jantar. As consequências ambientais são, por exemplo, o efeito de ilha de calor, né? Muita concentração de concreto, né? Na mesma região e muito alta, e também a canalização de ventos. E aí eu pergunto assim, entre fornecer espaço, né, para alguém que hoje leva 3 horas para chegar da periferia até o centro, reservar uma parcela muito significativa da sua renda para moradia, eu pessoalmente prefiro, né, eu vejo como uma solução melhor a gente permitir esse resultado de construção densa, né, de construção mais alta, e ter essa consequência de 1,5 grau, 2 graus, né, centígrados mais alto de um efeito de uma ilha de calor ou de uma canalização de ventos na calçada. Né? Eu vejo isso como um resultado líquido positivo. Agora, você imagina se os 20 milhões de paulistanos morassem em casinhas com quintal. A gente, assim, não sobraria Serra do Mar para abrigar tanta gente, porque você vai espalhando, né? Você imagina se São Paulo fosse um grande Pacaembu, né? A gente ia precisar de 1.000 quilômetros de linhas de metrô e de corredores de ônibus para que talvez algum dia a gente conseguisse chegar no centro. Né? Hoje a gente tem famílias menores, tem outros perfis de família e o que a gente entende como habitação continua sendo aquele modelinho da casa de 2 dormitórios, banheiro, cozinha, sala, 2 águas com um jardim e uma vaga na garagem. Né? Se a gente não mudar a forma de encarar isso, a gente nunca vai resolver o problema. E eu acho que existe um foco muito grande em querer moradia acessível nova. Né? Porque, na verdade, assim, o imóvel novo, ele é mais caro por uma série de fatores. Existe muito mais trabalho a ser feito corrigindo as cidades que a gente já produziu do que produzindo casas novas. Como dar novos usos a todo o patrimônio histórico, muitas vezes tombado, nas áreas centrais. E é uma canetada. Esse prédio está tombado. O que vai acontecer depois, não temos a menor ideia. Aliás, São Paulo tem mais de 3.000 imóveis tombados, o que é 10 vezes mais que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que foi capital imperial, capital na época colonial, que teve aí a missão francesa, que teve Le Corbusier e afins, é bastante mais modesto no que julga aí de importância histórica para preservar. Às vezes dá a impressão que as autoridades, até as bem-intencionadas, até aí as ligadas à preservação, preferem o prédio abandonado, que está lá se desmanchando, se desmilinguindo, tudo bem. Quero abrir um escritório aqui. Aí surgem 500 especialistas
que vão me exigir que a janela seja da madeira original, que o piso seja da pedra, do mosaico original, que eu contrate 5 fotógrafos para fazer a documentação total do restauro, que eu espere 2, 3, 4, 5 anos aí de aprovações, enquanto eu pago o IPTU. E aí, se você calcula os gastos, a morosidade e o tempo, é bastante difícil que a pessoa que até queria restaurar um prédio, que até via o valor agregado de você se instalar, seja moradia, seja a tua empresa, num imóvel histórico, você vai fazer as contas e falar, melhor construir algo do zero. É irônico, né, com o nosso déficit habitacional, com a nossa necessidade de colocar mais gente morando onde existe metrô, onde existe luz e água. E a gente fica com um gap, né? A gente fica com uma distância muito grande entre, digamos, uma primeira opção de moradia no mercado formal para ocupação, né? Ou para uma invasão. Muita gente gostaria de morar nesses bairros aí mais próximos, né, ao centro expandido, mas a gente não dá ferramentas. E enquanto for muito caro, seja restaurar, seja construir nessas áreas, a gente vai continuar alimentando o crescimento dessa cidade informal, longe de tudo. O foco deveria ser também no retrofit, ou seja, em você transformar edifícios que estão ou sem ocupação, ou com baixa ocupação, ou abandonados, ou em processo de transformação, transformá-los em moradia ou transformá-los em algo que possa ser utilizado. E o retrofit, ele é uma prática muito pouco utilizada ainda nas regiões metropolitanas. É um programa ainda difícil de ser executado por 2 motivos. Primeiro, a forma de aquisição desse edifício por parte do poder público, né? Normalmente o poder público faz o quê? Ele compra esse prédio desapropriando. E uma desapropriação, ela pode demorar muito tempo. E tem um fator imponderável que é quanto vai custar essa desapropriação. Pode ser que você acabe pagando 2 vezes o preço que você imaginava que você ia pagar no começo, ou até mais. E aí, qual que é a alternativa? Não pagar esse preço? Desistir. Acho que o poder público também precisa ser um pouquinho corajoso de vez em quando, de testar fórmulas novas, não ter tanto medo também de ser questionado, né, pelos órgãos de controle, por exemplo. Então, eu não posso tentar uma aquisição direta? E se eu negociar diretamente com o proprietário? Né, eu monto uma equipe formal dentro do poder público que vai fazer a avaliação daquele imóvel, vai fazer a negociação do valor com o proprietário. De repente sai mais barato do que fazer uma desapropriação e mais rápido. Né? Precisa ser um pouco mais ousado e inovar um pouco mais, porque senão a gente não vai conseguir nunca resolver o problema da habitação. Regular o que deve ser construído, eu acho que muitas vezes se ignora a consequência que é a favela. Eu acho que demanda tanto uma flexibilização do ponto de vista flexibilização é uma palavra complicada, porque parece que se quer facilitar assim e deixa fazer qualquer coisa. Não é isso. É olhar para o específico de cada situação e tentar o poder público se adaptar também às possibilidades concretas que trazer para o mercado aquela construção abandonada teria, né? Essas leis, elas foram criadas com boas intenções, mas nós somos vagarosos demais de corrigir regras que dão errado. É que existe um tempo muito lento da transformação urbana, um tempo muito lento da mudança de políticas públicas e uma vida acelerada. E a inércia das políticas públicas faz com que essas áreas não se transformem. Quais são as forças da inércia? A força da inércia é a força do próprio ambiente construído. O ambiente construído, ele é inerte, né? É difícil desconstruir coisas, né? Um viaduto para demolir demora, ou tem muita resistência, ou as pessoas dependem do viaduto. Um prédio é difícil demolir, porque é um ambiente construído de uma certa rigidez, ele não é feito de plástico, né? Enfim, você tem que ter um custo material, tem um custo ambiental. Então, você tem uma inércia física, e ela tanto é maior
essa inércia é tanto maior quanto maior for a inércia também das mentalidades. Às vezes você vê necessidades de mudança que são muito prementes, mas a força do conservadorismo, com razão ou sem razão, acaba fazendo que essas mudanças não ocorram. Essa diferença, ela gera conflitos, ela gera disputas, ela gera diferentes interesses que têm que ser negociados. A cidade tem, sim, o potencial para ser um elemento agregador que permite que visões de vida diversas, populações de idades, né, de gerações diferentes, de faixas de renda diferentes, convivam no mesmo espaço. Uma boa cidade é aquela que tem a capacidade de proporcionar essa convivência de forma pacífica. E eu particularmente acho que a forma urbana pode ser um agente muito importante em como você molda esse convívio. Você pode aumentar ou diminuir a fricção entre diferentes. Se você consegue regular uma forma de fricção mínima entre diferentes, você garante que esses diferentes se reconheçam. E esse reconhecimento de diferentes é fundamental para o convívio, né? Se o meu filho, o teu filho, o filho do motorista que me trouxe para cá, eles frequentarem a mesma biblioteca, ou se eles puderem comprar pão na mesma padaria, vai ser muito melhor do que se cada um for num canto diferente e quando eles, por acaso, se encontrarem, eles não se reconhecerem. Como é que a gente faz essa integração? É um processo que, nesse momento, está em discussão. Dentro de um mesmo empreendimento, eu coloco uma classe AA junto com uma habitação social. É fácil imaginar a resistência que se encontra de um lado das elites que não querem ver seu bairro desvalorizado ou bagunçado, né? Uma visão um pouco primitiva do que é a pobreza. E, por outro lado, também há uma certa apreensão da classe social mais baixa de que está indo num território que não pertence a ela, a princípio. Né, que tem sido sistematicamente negada, né? A cidade formal tem sido negada para essa população. Então, também existe uma resistência do outro lado. A forma urbana, eu imagino que seja uma forma boa urbana, seja essa que promova muita integração de usos, integração de classes sociais, dentro do possível, né? Não é que eu vejo um mundo utópico em que ricos e pobres saíam se abraçando, mas eu acho que uma forma urbana em que minimamente você promova um encontro do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, você promova uma certa integração das cadeias produtivas também, né? Porque, no fundo, a eficiência de uma sociedade, a eficiência de um sistema produtivo está muito, hoje, ainda mais agora na economia digital, está vinculada à possibilidade de você integrar cadeias produtivas, né? Cadeias de ponta com cadeias mais tradicionais e essas cadeias tradicionais precisando se modernizar para poderem justamente servirem de interface e de apoio aos setores de ponta. Então, uma morfologia urbana é uma dessas que promove a integração entre diferentes competências, entre diferentes níveis de avanço tecnológico, de forma que elas formem cadeias produtivas eficientes também. Para você ter espaços onde a sustentabilidade urbana seja uma variável a considerar, transporte público seja feito na escala necessária para uma metrópole de 20 milhões de habitantes e que tem uma relação, às vezes, cotidiana de circulação, né? Você vai para São José e volta, trabalha em Campinas e mora em São Paulo, trabalha em Campinas e vai para São José dos Campos. Essas conexões regionais, elas existem hoje. Você tem rodovias de excelente qualidade que conectam essas regiões metropolitanas. O que você não tem ainda é um transporte público nessa escala adequado para atender a essa intensidade de circulação que a relação emprego e trabalho hoje transformou. Circulação ampliada demanda uma acessibilidade ampliada que já existe, mas demanda também um transporte público eficiente para essa escala, né? Todos os economistas, acho que 9 entre 10 economistas apontam como o problema mais grave da economia brasileira a falta de um desempenho melhor do ponto de vista da eficiência econômica. Poucos economistas, entre eles, entre esse mainstream econômico, fala que, na verdade, você tem uma perda de eficiência econômica em função da organização espacial das cidades. Ninguém fala sobre isso. O tempo de deslocamento de um trabalhador da década de 70
para a década de 2010 agora, é um negócio horroroso, quer dizer, uma curva para cima do tempo que as pessoas passam dentro dos seus veículos para chegarem aos seus trabalhos, né, dos seus ônibus, enfim, dos seus transportes. É o sujeito que adoece mais, que chega mais cansado, que é menos produtivo. São as cargas que demoram mais para chegar. Esse é um campo fundamental da reflexão econômica para o futuro. Vai além de oferecer o ônibus que chega no ponto. Dificilmente você sai de um loteamento e entra no outro sem ter que vir para a via principal, porque eles não se conectam, né? Ou por condições topográficas, ou porque cada um foi pensado isoladamente, independente do tecido urbano que ele vai formar na hora que você conjuga vários loteamentos. Uma tarefa fundamental hoje é você projetar a relação entre esses bairros, entre si, e da relação desses bairros com as grandes infraestruturas promovidas pelo poder público. Dentro do padrão que a gente tem hoje, da relação tempo-espaço, onde prevalece o tempo sobre o espaço, você não mora mais a tantos quilômetros de um determinado lugar, você mora a tantos minutos de um determinado lugar. Então, se você tem cidade de Tiradentes a 20 minutos, meia hora de um determinado ponto na área central, ou em qualquer outro espaço dentro da cidade, a cidade de Tiradentes ela vai ser incluída territorialmente. Se você vence a distância dentro de um tempo razoável, você inclui. Então, a cidade vai, aos poucos, se tornando uma cidade mais equivalente. Tanto faz se você está num ponto A ou X, você tem possibilidade de circular dentro da cidade. A equivalência hoje se dá muito por essa possibilidade de movimentação dentro da cidade. Obviamente que precisa ter escola lá, né? Que precisa ter creche, que precisa ter postos de saúde, etc. Mas de você poder se locomover dentro da cidade de maneira equivalente, independente do lugar onde você está, é um grau de inclusão social incrivelmente alto.